Bem, hoje nós estamos aqui com o deputado Gastone Rigg, que foi uma liderança importante no processo constituinte. Muito obrigado, deputado, por seu tempo e por essa atenção. Nós queremos fazer um pouco um apanhado desse processo todo, que foi extremamente importante. Nós estamos prestes a comemorar, em 5 de outubro, 30 anos da Constituição. O senhor sabe melhor do que ninguém. Nós estamos celebrando também 30 anos de normalidade institucional, o que para um país como o Brasil não é pouco, né? É a primeira vez. É a primeira vez, pelo menos desde a República, que a gente tem um período tão longo de normalidade institucional, o que mostra que o trabalho constituinte, muito criticado, foi exitoso. Já falei com várias pessoas que o conhecem e que fazem elogios da sua participação no processo constituinte, e nós vamos falar inclusive sobre o Centrão, onde o senhor teve um papel importante. Mas antes queria que o senhor desse um pouco o panorama aí desse quadro pré-constituinte e depois o início da Constituinte e tudo mais. Ministro, eu quero dizer que, e me permita, que nós produzimos, e o senhor junto com todos nós, uma Constituição da qual o Brasil nunca vai se arrepender. É evidente que é uma Constituição cheia de defeitos, os defeitos que sobram da necessidade da composição de opiniões. Havia o choque É um modelo natural, de compromisso, né? É evidente, mas o choque ideológico na construção da Constituição não podia resultar numa guerra, e sim num acordo. E o acordo sempre sacrifica alguma coisa, né? Mas, por outro lado, também tivemos a desventura do momento histórico. Se tivesse sido realizado um ano ou dois acima, teríamos a queda do Muro de Berlim. Isso foi fundamental. Outros ventos, né? Exato, um outro horizonte para a humanidade, onde entrou, por exemplo, a globalização, não é? E também esse mundo moderno que nos invadiu, não é? Com a internet, com o computador, e realmente atropelou e deu um outro degrau, uma outra ascensão à humanidade. Vamos ver onde vamos chegar e o direito vai ter que se adaptar a isso. Sim, claro. Mas a experiência foi... Tivemos o que eles criticam muito, uma Constituição muito detalhista, não é? E ao invés de ser sintética, como muitos desejariam. Analítica. Mas é muito difícil fazer uma Constituição sintética quando a gente tem anseios que vão desde a fome e da miséria ao analfabetismo. Então é complicado. Tentativa de dar respostas concretas, Tem quase. que dar, pelo menos, dar esperança. Então a Constituição não foi construída, digamos, sobre uma realidade existente, e sim num sonho, numa quimera, num anseio futuro. Quer dizer, ela procura projetar, ou pelo menos nós lá procuramos projetar, o que desejaríamos que fosse o ideal. Com esses problemas, como eu já disse, que infelizmente acabaram às vezes extrapolando e criando aí antagonismos que terão que ser corrigidos. Muitos criticam, deputado, o fato de não ter tido um pré-projeto, como todas as constituintes anteriores. É verdade, veio um projeto sim, mas Afonso Arinos. Aconteceram muitas coisas. À época, os problemas políticos passam, mas a política vive do presente e das composições que se façam imediatas. É preciso se entender que inicialmente havia uma desconfiança muito grande em relação a uma constituinte. Do próprio governo, Sarney, do então ministro Saulo Ramos. E do que isso poderia resultar para o governo? Pois é perigoso, e realmente eu compreendo até o Saulo Ramos, que é lá de Santos, meu amigo,
depois foi candidato até no meu partido, eu o trouxe para o meu partido, porque eu era líder e presidente do PTB, ele foi candidato até, uma figura que ficará na nossa história, mas que tinha, e a gente discutia, ele tinha muito receio. Ele disse, olha, estamos aí, acabamos de sair de uma ditadura militar, estamos navegando com a água pelo nariz. Qualquer movimento pode adernar o barco, tem razão, mas felizmente não houve isso e nos fortalecemos, porque são 30 anos e hoje nós vemos que apesar desse trauma que o povo sofreu nesses últimos 3 anos, em relação ao desvendar de toda essa corrupção, o que me parece que foi sadio também, ministro, lancetar o tumor. Sim, enfrentá-lo, né? Sempre importante. Se não lancetasse, morreríamos com o tumor. Ou do tumor. Do tumor, né? Pelo menos assim, nós agora o temos exposto. É dolorido? Vai ser difícil curá-lo? Sim. O antibiótico vai ter que ser muito forte. Isso é uma completa infecção, né? Mas eu digo que pulamos etapas. Sim. Outros povos levaram quase 100 anos. Sim. Foram aos poucos e isso custou uma demora muito grande. Estados Unidos, por exemplo, veio desde o final do século XIX até aí, 1940 e tantos, as máfias, os governos dissolutos, a compra e venda política, enfim. Corrupção, né? Também. Se nós nos lembrarmos que nenhum primeiro-ministro japonês conseguiu ficar até hoje sem um escândalo, sim, sem ser destituído, os ministros alemães. Portanto, nós, com esse trauma aí nesses anos, nós acho que aprendemos muito. Aprendemos que é preciso o país afastar um pouco dessa alegria que o caracteriza, com o carnaval, com o samba, com as praias, com o calor, com o sol. E se lembre que temos compromissos sérios e teremos que ser mais rigorosos. Responsáveis, né? Responsáveis e ter princípios morais e éticos para valer. Eu já escutei nas entrevistas que fizemos, nas anteriores, por exemplo, que se o Tancredo permanecesse titular da presidência, muito provavelmente ele desviaria do processo constituinte normal. O que o senhor acha disto? Quer dizer, ele, primeiro que teria maior legitimidade... Mas não acredito mesmo. Eu tinha muito boa relação com o Tancredo, estivemos juntos, votei nele, fiz a campanha, enfim, participei desse processo. Eu devo lhe dizer, o Brasil tem sido sempre feliz, porque o sucessor do Tancredo, que foi o Sarney, foi uma das melhores, a história haverá de registrar isso, uma das melhores figuras políticas que esse país já teve. O espírito de tolerância, o espírito digamos, de composição, a ausência da volúpia de poder do Sarney permitiu que houvesse uma transição. Acho que fomos o único país que eu me lembre, pelo menos, que consegue essa transição. Isso foi um milagre, né? Institucional, né? Mas um milagre que tinha que ter alguém fazendo, não é? Não duvido que o Tancredo fizesse, porque também o Tancredo seguia, era do mesmo gênero, só que um outro gênero mais mineiro, etc. E tal. E até hoje, quando eu vejo aí levantarem impropérios em relação ao presidente Sarney, eu me lembro que eu vivi aqueles anos todos. Eu fui deputado federal por 4 legislaturas e é de uma profunda injustiça. O presidente Sarney é um dos homens que tem que ter o seu lugar no panteão dos nossos heróis lá em Brasília. Fez uma transição exemplar, né? Exemplar.
a acusação que se faça de composição é exatamente a grande virtude. Sim, sim. A capacidade de fazer isso. Sem deteriorar. Sem deteriorar. Sem levar às raias do golpismo, né, da ditadura, e ao mesmo tempo não deixando o caos se estabelecer. Levou até as eleições. Até as eleições. O fato de uma transição que poderia significar um retrocesso, né? Mas poderia ser, e seguramente seria. Porque era uma transição tutelada ainda para os militares. Imagine. E depois com alguém que não tinha sido, digamos, o alvo direto da eleição. Ele era o vice. Ele era o vice. A posição do vice é muito infame. Ele me disse, nós já conversamos com ele, ele disse, ele tem lá uma classificação, ele diz que alguns presidentes são eleitos para fazerem história. E ele disse que alguns são eleitos para caírem, para serem derrubados. E ele se colocou nessa situação. Ele disse, mas há aqueles que nascem para fazer história e que acabam não sobrevivendo, né? Verdade. E outros que acabam fazendo. Que deveriam cair, né? Mas acabam subsistindo e cumprem um papel importante. Bom, mas agora o Centrão, a experiência que isso chegou um momento de crise, na verdade, de limite na... Eu tenho algumas... Eu vim para a política, na realidade, na luta contra a ditadura, porque eu era um advogado jovem e quando houve o movimento, o golpe de 64, eu, como advogado, lá em Santos, apareceu um tal navio Raul Soares, onde o comandante da região, que era o então capitão de mar e guerra, Sabi Rembach, ele prendeu todo mundo, uma prisão assim geral. Chegou a prender o prefeito de Santos e todos os secretários. É indiscriminado, não tinha nada de... Isso era comunista, não era... Estava do lado de lá, passou de 6 horas, era meia-noite para ele, era noite para ele. E assim ele prendeu todo mundo. Gente que tinha ou não tinha, operários, líderes e tal. 1.200 e tantos presos a bordo de um navio desmontado, desmobilizado. Um negócio... Bom, acontece que nenhum advogado mais queria defender aqueles presos porque havia um dispositivo no AI-2 proibindo que o Poder Judiciário conhecesse dos atos do Comando Revolucionário. E aí acabaram chegando na Ordem dos Advogados, que o meu colega de escritório era presidente, e eu embarquei nisso e consegui, com o ministro Moutinho, presidente do Supremo, um habeas corpus fabuloso, o primeiro que rompeu esse aí, e soltou, mandou soltar essa prisão que o Sabi Rembach fazia a bordo do navio Raul Soares. Até dele aquela frase, japona não é toga, que o senhor deve lembrar-se bem. Bom, a partir daí, eu não tive solução. Eu tinha como amigo e cliente até Jânio Quadros, etc., e embarquei na política dessa posição. Então, eu vinha pela esquerda mesmo. Quando voltamos, aí vem uma história longa, Oscar Pedroso Horta, não é muito importante. Mas quando vem a redemocratização, que eu fui cassado e tive direitos políticos suspensos, mas teve os direitos políticos devolvidos, e em 82 fui deputado federal. E aí vieram as eleições, a redemocratização, etc. E finalmente a Constituinte. Por coincidência, ou que seja, o projeto, a primeira emenda constitucional, projeto de emenda constitucional, convocando a Constituinte, foi de minha autoria. O primeiro. E depois é que veio e acabou o Sarney. O Saulo Ramos, inclusive, nós discutimos muito isso, e com outros, e aí com o pessoal do Centrão, inclusive, chamado Centrão. Mas eu lhe contei isso para dizer que há uma coisa que me revolta até hoje. É que continue essa história do politicamente correto, história de esquerda, direita, centro.
Isso é uma bobagem. Num mundo moderno como esse, querer rotular pessoas, rotular condutas, não é? Mas o que aconteceu é que a Constituinte acabou convocada. O grande partido na época era o MDB. E o MDB, com Ulisses Guimarães, ocupou a presidência da Assembleia Constituinte, a presidência da Câmara dos Deputados, a presidência do MDB, mais a liderança da maioria com Covas e a liderança do MDB, a relatoria do principal documento que foi o regimento interno da Constituinte. Que foi o Fernando Henrique. Tão ou mais importante que a própria Constituinte, o Fernando Henrique. E, finalmente, o Cabral. A relatoria. A relatoria geral. Então, veja, ficou tudo nas mãos. Bom, é claro que os líderes, como eu e outros tantos, só percebemos que estava havendo uma possessão completa por parte do MDB. Um acúmulo de poder. Um acúmulo de poder que era nesse nível, quer dizer, não havia fresta, havia concessões. Bom, mas mesmo assim, era melhor caminhar e não produzir rompimento, porque por via do acordo imaginávamos que todos, no fim, desejássemos a mesma coisa. E assim procuramos caminhar. Mas aí é sempre o que prejudica muito a atuação política. Daí sobra. Eu errei, penso que Sarney errou, erramos naquela época em fazermos a Constituinte com o Congresso Nacional. Não que o Congresso Nacional essa é ruim ou bom como qualquer outro. O problema é que nele estaria concentrado também o futuro político, ou seja, aquelas pessoas estariam ali determinando naquela carta o seu destino futuro, suas candidaturas, seus êxitos, suas possíveis derrotas. Então estava contaminado, tornava-se seus interesses pessoal, interesses políticos estavam presentes ali dentro. E o que aconteceu? Esse núcleo de poder do MDB, aliás, então, PMDB já assumiu e sufocou todas as outras vertentes. E pior, como entrava o popularmente correto, então é aquela imprensa, sabe, o politicamente correto, a imprensa sempre procurando pautar muito mais à esquerda, como se houvesse essa história de esquerda, mas insistindo nisso. Ocorria que o domínio da esquerda começou a se tornar total. Não só da chamada esquerda, pior, de um monte de coisas que eram verdadeiros absurdos, às vezes aberrações contra eles mesmos. Por exemplo, a esquerda era estatizante. Muito bem. Então o que ela vinha e dizia? Saúde é dever do Estado e direito de todos os cidadãos. Ora, isso é uma aberração contra o Estado. Se o sujeito quisesse defender o Estado, teria que dizer que é dever da empresa, é dever do empregador, é dever da comunidade, da família. Sim, criar um sistema outro. Tudo que é evidente. Agora eu coloco o dever em cima do Estado e todo mundo só cobra do Estado. E assim com todas as outras coisas. Um negócio até cretino em relação ao que se pretendia. Bom, mas essa coisa foi se tornando sufocante. E por quê? Porque Fernando Henrique Cardoso, muito habilmente, tinha colocado um dispositivo aparentemente democrático, mas que era profundamente ditatorial, absolutista mesmo. Veja, ministro, a Constituinte se compunha de comissões temáticas. As tais subcomissões. Subcomissões. Depois de uma comissão de sistematização. E, finalmente, o plenário. Nas comissões temáticas,
quem nomeava o presidente e o relator era por ordem de grandeza partidária. Ou seja, o PMDB Dominava. dominava e indicava quem ele queria. Então ele tinha controle. Escolheu as comissões mais poderosas e fazia controle total. Numa mantinha um presidente, na outra presidente e o próprio relator, se era de muita importância, assim ele fez. Dizia-se o seguinte: todo o Brasil, todos os constituintes, as associações, ou até mesmo os eleitores com determinado número e tal, podiam apresentar emendas constitucionais. E chegaram dezenas e dezenas de milhares, se não centenas de milhares de emendas. Essas emendas eram distribuídas de acordo com a sua natureza por essas convenções de sistematização. O relator que era nomeado, e nomeado evidentemente pela liderança partidária, por esse agrupamento de poder, relator, colhia essas emendas todas e fazia um substitutivo, um projeto, portanto. Um projeto daquele assunto referendado para aquela comissão. Este projeto era discutido na comissão e, finalmente, colhida mais lá, sugestões que fosse, o relator, esponte própria e com absoluto livre-arbítrio, escolhia o que queria e montava um projeto. Este projeto ia à votação. A comissão, suponhamos, composta por 21 membros, que era o mínimo. Se comparecessem 11 membros, Votava. ela podia votar. Um dos membros era o relator, necessariamente, senão não podia ter sessão. Com 6 votos ela deliberava. Se fosse 10-1, só o relator que sustentasse seu parecer, estava aprovado o parecer. Porque era preciso a maioria absoluta para derrubar o parecer, derrubar o projeto. Ora, isso tornava absolutamente inútil. Bom, quando nós percebemos, eu inclusive, que era líder de um partido que não era majoritário, e as minhas emendas eram um partido trabalhista, e eu tinha emendas sociais, e as minhas emendas eram muito amplas. Era aumento de 25% para 50% de hora extra, 1/3 de trabalho, de férias, enfim, uma série de coisas que... No capítulo dos direitos sociais. A aplicação imediata dos direitos e garantias e tal. Coisas desse tipo, trabalhador avulso, equiparado e tal, doméstico, um monte de coisas. Muito bem. E eu vi que isso não pegava nada, era o que o PMDB entendesse. E os outros, aí começamos a discutir entre nós, dizer como pode e não pode. Aí, quando todo mundo compreendeu eu não diria que foi um blefe, mas, digamos, eu vou chamar assim mesmo, tirando o que seja ofensivo, esse ardil. Uma armadilha, né? Essa armadilha e que tínhamos entrado. Então, resolvemos nos juntar e fazer uma emenda que alguém já tinha reclamado e tinha dado início. Isso foi o deputado Roberto Cardoso Alves, que era muito polêmico, etc., mas muito brilhante, muito inteligente. E ele já tinha uma emenda que já furava esta coisa. Então, apanhamos aquela emenda, desenvolvemos e conseguimos... Maioria. 2/3, quase 2/3, a favor da emenda, porque ela se justificava. Nós invertíamos, olha aqui. Tudo bem, mas... Porque havia um dispositivo no regulamento, no regimento interno que o Fernando Henrique Cardoso fizera, que dizia que toda matéria constitucional aprovada, precisava ter maioria absoluta. No entanto, contrariando, era artigo 33, se não me falha a memória, mas contrariando isso tudo, tinha esse sistema de aprovação. Se entendia que aqueles que se opunham ao relatório e ao projeto, se não tivessem 51%, é porque o projeto tinha. Tinha sido aprovado. Isso é uma aberração.
Pois bem, esse era o ponto. E isso, finalmente, fomos para a plenária, ia se votar, ia ser a derrota completa, e aí realmente era a declaração de guerra. Mas aí, esse Centrão, que tinha toda a razão, começaram a chamar de Centrão. Aí vem essa guerra de imprensa e tal, e meses parado e tal. Para poder classificar pejorativamente os que estavam nessa linha. Mas a razão acaba prevalecendo. Sim. Ninguém a oculta durante todo o tempo. Isso foi em 80 e já em 88. E já em 88. Portanto, já avançado. Foi no final, exatamente, final de 87. Passando para 88, quando entramos em 88, a composição já se fizera. Ficaram 6 meses parados. Foram 6 meses de interrupção, que foi toda essa interrupção. Não, continuou lá, mas... Porque a exigência básica era submeter tudo à votação por maioria. Mas aí o próprio Ulisses, né, eles entenderam que não passariam. Não passariam porque a maioria era nossa mesmo, porque a razão era nossa e não dava para atropelá-la. E assim cederam, foi mudado e a Constituinte, então... Pôde caminhar. Pôde caminhar. E em termos de substância, entre o projeto da sistematização e esse projeto, vamos dizer assim, agora votado, dá para fazer algum tipo de... Eu diria que o projeto foi muito melhor. Evidentemente, a Constituição... Sempre teve que fazer composição, né, evidente? Sempre. E daí a prolixidade. Disse a Constituição americana, a norte-americana, porque esse também é um dos grandes erros, a meu ver. Eu não sou ninguém para dizer isso, mas historicamente, a meu ver, o grande erro brasileiro foi ter copiado a Constituição norte-americana. Desde 1891, viemos todas elas copiando, em 45 é uma cópia. Ora, esse tipo de copiar, até o Senado, o que é que o Senado tem a ver com o Brasil? Com os Estados Unidos, sim, são estados federados, precisam dos senadores para representarem os estados e preservar a autonomia deles até legislativa. Mas nós sempre fomos Estado unitário. Para que o Senado? Aqui tem um povo só, um Estado só, uma língua só. Bom, mas voltando então ao nosso tema, eu diria que a nossa Constituição teve muito mais avanço, apesar da prolixidade, ou até mesmo não havia jeito se não sendo prolixa. Falamos muito da Constituição americana, mas estão esquecidos de 20 e poucos artigos. Mas não se esqueça que cada artigo da Constituição americana é um capítulo, não é um artigo. Segundo, nos Estados Unidos, o poder constituinte mais efetivo e que mais legisla é o Judiciário, é o Supremo Tribunal Federal, que tem essa função. Aqui não. Não cabe ao Supremo introduzir dispositivo constitucional, cabe interpretá-los. Mas, nos Estados Unidos, ele introduz, por exemplo, o caso dos negros, que nós conhecemos, o apartheid. Isso não está na Constituição americana. É evidente que é uma A superação veio da justiça. É evidente que há um dispositivo novo que se coloca, até com uma série de punições e onerações que jamais poderiam ser feitas por um poder que não fosse o legislativo mesmo. Então lá, cada caso na Suprema Corte é uma emenda constitucional. Quantas centenas tem? Isso. Talleyrand chegou a dizer que a Suprema Corte era uma constituinte em permanente atividade. Atividade, é verdade, é isso aí. Então, Mas então o que eu penso é que nós não fosse a queda do Muro de Berlim, foi também foi dramático não ter sido depois da queda. Dramático não ter sido, porque depois da queda vieram as modernas teses da globalização, veio a internet, vieram os computadores, enfim, veio um novo mundo. A ideia esquerda e direita ficou... Também esse negócio, esquerda de direita, e direita é mão de direção, é mão de trânsito, não tem mais nada a ver com o mundo. O Roberto Campos chega... Eu estou fazendo uma coletânea dos artigos que ele escreveu sobre o processo constituinte. É genial. E ele fala, então, ele fala de coisas
é outro personagem que arcou sempre com a fama. Não, é americanista, quer vender o Brasil. Mas, um negócio absurdo, um negócio não tem nenhum sentido. Um homem com aquela inteligência, não é? Mas eu acho que a história repara isso. Na verdade ele reparava nisso, quer dizer, um dos azares é a Constituição de 88 e não de 89. Justiça. Veja, ministro, só en passant, há pouco encontrava o Fábio Feldman. Eu trabalhei com o Fábio Feldman, porque a primeira lei realmente assim, curiosamente, o primeiro projeto de lei realmente que pegou assim na veia do espírito popular, foi um projeto meu proibindo a caça da baleia. Baleia, golfinhos, etc. Porque mobilizou crianças em todo lugar, escolas. Mas o que essa Constituição fez em matéria de meio ambiente, não há Constituição no mundo que chegue perto. É um grande avanço. Em matéria de minorias, deficientes físicos, proteção a idoso, proteção à criança, foi até demasiado. Porque nós, na verdade, anunciamos o que queríamos e não demos os meios. Isso é uma das críticas, né? Sim, mas não dá para dar tudo. Sim, claro. A verdade é que nós tínhamos tanta coisa, era soberbado, mas eu acho que abrimos caminhos. Sim. Se nessa altura os poderes se juntassem, mas precisavam do parlamentarismo no país. Nenhum país... Esse é um outro tópico que eu queria falar com o senhor. Conversando com o Serra, por exemplo, numa dessas nossas entrevistas, ele parlamentarista, e ele diz até, e também depois eu voltei com essa pergunta ao presidente Sarney. Parlamentarista? Isso. E ele dizia, o parlamentarismo não passou... Por causa do golpe. Isso, Quiseram dar um golpe. E um golpe é um golpe burro, porque o pior é, digamos assim, a baixeza dos procedimentos. Isso é pior, porque se você tira a estatura de qualquer ato político, esse ato político se torna danoso. Todo ato político tem que ter pelo menos elevação. Sim. Certo ou errado, tendo elevação, nós vamos encontrar caminhos. Mas veja, todos votando, a Constituinte caminhava para o parlamentarismo, só para perceber o Covas parlamentarista, Cabral parlamentarista, eu parlamentarista, o Antônio Carlos parlamentarista, o filho dele, aliás, perdão, o Luiz. Luiz Carlos era parlamentarista, o Fernando Henrique Cardoso parlamentarista, enfim, o Sarney parlamentarista, todos nós éramos parlamentaristas. Até Ulisses, que era inicialmente presidencialista, quis o parlamentarismo. Pois bem, por que não saiu o parlamentarismo? Por causa de uma tentativa reles de golpe. Como caminhávamos para o... E está aí o Jobim, está aqui, testemunhando isso, junto comigo, nossa. Ele também é parlamentarista. Agora, veja, caminhávamos para o parlamentarismo. A determinada altura, então dissemos, bom, como serão os mandatos? Então, o mandato de presidente e governador, já prevendo para 6 anos. Ah, não, 6 anos e tal, porque era o mandato então. Não, e tal, aí vem a esquerda aqui, não, por quê? Queria encurtar. Porque o problema deles não era a Constituição, era derrubar o Sarney. Quer dizer, já começa por aí um vício de proposta, de propósito, de finalidade. Casuísmo. Casuísmo, exatamente a palavra. Então, a essa altura, negociamos. O Sarney mesmo disse, então faz no meio aí. Ele era sempre um homem complacente. 5 anos. 5 anos. Ele renunciaria a 1 ano de mandato, porque ele foi eleito para 6 anos de mandato. E eleito era um direito adquirido, que tinha na Constituição anterior e que nós repicávamos nessa. Então não havia por que abrir mão dos 6 anos. Mas ele abriu. Abriu facilmente. Não discutiu isso. Foi para 5 anos. Então, 5 anos, aí prosseguimos. De repente vem
uma emenda só para o Sarney, reduzido para 4 anos. Nem foi votada, porque ainda bem que prevaleceu. Até já tínhamos votado 5, era 5. Se votamos 5, não podia ficar votando 4, 3, 2, 1. Né? Votou um número, está certo, era 5 anos. Aí vem a última, quando nos preparávamos para introduzir o parlamentarismo, exatamente neste momento, entra a emenda parlamentarista, digamos assim, do que então se intitulava como esquerda. E a emenda parlamentarista implantava o parlamentarismo imediatamente. E a emenda não entrou pela via ordinária comum lá de baixo. Ela entrou como um substitutivo final, o que não dava mais para ser emendada ou subemendada. Ora, se aceitássemos aquela proposta, estaria implantando o parlamentarismo imediatamente. Isso é um absurdo. E veja, tudo isto é um absurdo, uma incoerência, inclusive aritmética, isso é que me espanta. Se o mandato do Sarney fosse de 4 anos, ele estaria vencendo ao final daquele ano. Como podia ser feita uma eleição? A Constituição foi aprovada dia 5 de outubro. Sim, todo o prazo para... Não é? A eleição teria que ser no dia 3 de outubro, ela foi aprovada no dia 5. E eu faria a eleição como? Ficaria uma vacância? Um negócio tão aberrante, tão absurdo, tão despropositado. E acabou, mas nessa altura, o Sarney, é claro, precisava, porque ele tinha agora uma responsabilidade muito grande. De fazer uma transição realmente até o fim, né? Era o final da transição, ele não podia historicamente mais abrir mão de que aquilo se fizesse, pelo menos com um mínimo de racionalidade. E foi aí, e eu nem, veja bem, o presidente Sarney me convidou até para ser ministro do Trabalho à época. Não aceitei, eu era líder, etc. Não era conveniente politicamente para a minha bancada e meu partido. Mas eu posso dizer, o presidente Sarney naquela altura fez a única coisa que qualquer um faria. Entre a possibilidade de aprovar, porque se implantasse imediatamente, no dia 5 de outubro estaria destituído o governo. O governo. Não era possível, é inadmissível que ele tolerasse isso. E isso já foi ao final. Final, é. Então, ele votou-se contra. E o que aconteceu? Ficamos com um presidencialismo, ou seja, nós e as republicanas, sem ofensa a elas, africanas e sul-americanas. Nem as asiáticas são. Deputado, queria agradecer essa conversa, acho que extremamente rica e informativa. Nossos espectadores vão ter aí realmente informações de grande Eu é que fico grato pela recepção tão calorosa, tão amiga sempre. E devo lhe dizer, como seu admirador, desde aquelas priscaséries. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Ministro, parabéns pela iniciativa. Obrigado.